Fiz uns stories no meu Instagram explicando o que está acontecendo com o Tesouro Selic, por que ele está dando prejuízo nos últimos dias e o que você precisa fazer com relação a isso, tá? Então eu vou colocar esses stories aqui para você. E se você quer entender também como se proteger da inflação, como que você pode proteger o seu patrimônio, os seus investimentos da inflação, eu fiz um e-book gratuito sobre isso, então você pode baixar ele aqui no primeiro link da descrição, beleza? É gratuito, como se proteger da inflação. Então vamos lá. Fala galera, beleza? Então nos últimos dias o Tesouro Selic, que é o título considerado mais seguro da economia brasileira, começou a dar prejuízo, né? Então eu vou fazer alguns stories aqui para explicar o que isso significa, por que isso está acontecendo e qual é a solução aí se você tem esse título, ou se você utiliza ele, por exemplo, para a reserva de emergência. Bom, então em primeiro lugar, por que isso está acontecendo, né? O Tesouro Selic ele é vendido por aí como um título totalmente pós-fixado, só que isso não é verdade. Ele tem um componente na sua fórmula que é pré-fixado, por mais que tenha na maior parte do tempo um impacto muito pequeno, mas alguns eventos podem acontecer como esse de agora, que podem sim impactar no preço no curto prazo. Então, se você observar aqui no próprio site do Tesouro Direto, o Tesouro Selic 2025, a taxa dele nesse momento é de Selic mais 0,0954. Essa aqui é a taxinha pré-fixada dele, tá? Então o que acontece? Quando um título de renda fixa ele é pré-fixado, ele tem um componente que é pré-fixado, pelo menos uma parte dele, essa taxa de juros pré-fixada ela impacta negativamente no preço, ou seja, ela tem uma relação inversa no preço, né? Quanto maior for a taxa de juros pré-fixada, menor é o preço do título. Quanto menor for a taxa de juros pré-fixada, maior é o preço do título. E o que acontece é que assim, essa taxa ela é determinada através do mercado, né? pela oferta e a demanda por esse título. Então, o que tem acontecido é o Tesouro ele faz leilões para vender esse título no mercado e ele quer vender, obviamente, a 2% ao ano, a taxa Selic atual, né? Só que o mercado fala, cara, nessa taxa eu não quero, nessa taxa eu não aceito pagar, eu não quero 2% ao ano, eu quero um pouco mais. E aí esse componente pré-fixado ele vai aumentando cada vez mais, na medida que o mercado, que a demanda por esse título a 2% está baixa. Ou seja, qualquer coisa que tem uma baixa demanda por aquilo, o preço tende a cair. E para título de renda fixa não é diferente disso. Então dá uma olhada nisso aqui. Esse aqui é o gráfico da taxa justamente do Tesouro Selic 2025. Então ele vinha sendo negociado ali 0,03, né, 0,04 por aí. Então era meio que praticamente irrelevante isso. Mas olha o que aconteceu aqui nos últimos dias, desde 11/9, né, que começou a subir. Estava ali no patamar de 0,03 e agora está em quase 0,1%. Então, num período muito curto de tempo, a taxa aumentou absurdamente. E olha o que aconteceu com o preço, que vinha aqui numa linha reta, né? Reloginho e tal, e aí chegou no topo aqui de aproximadamente R$ 10.682, caiu agora para 10.660. Então o que isso significa? Significa que o mercado não está aceitando essa taxa de juros nesse patamar, ou seja, não acredita que vai continuar nesse patamar atual, né? O Banco Central errou a mão na taxa de juros e o governo, o Tesouro, tem tido dificuldade de colocar esses títulos no mercado. E aí o que acontece? Existe um indicador que a gente pode analisar para entender qual é a expectativa de inflação do mercado. É como se fosse a inflação de mercado, tá? Que é a inflação implícita. Então, eu montei esse gráfico aqui calculando a taxa do Tesouro pré-fixado de 2026 menos a taxa do Tesouro IPCA de 2026 também. Então a gente vê que a expectativa do mercado para a inflação ela vem subindo. Isso aqui é o choque de março e tal, mas desde abril a expectativa de inflação vem subindo e agora está em torno de 4,32% a inflação para 2026, beleza? Então isso significa que os agentes econômicos estão preocupados com a situação fiscal, eles estão acreditando numa maior inflação no futuro. Então quer dizer que a taxa de juros dificilmente vai ficar no patamar que ela está agora. Então qual a solução aí para quem tem o Tesouro Selic, para quem tem, por exemplo, ele na reserva de emergência? Será que vale vender tudo? E o ponto é o seguinte, numa reserva de emergência você precisa ter títulos
que tem um baixíssimo risco de crédito e alta liquidez, né? E o Tesouro Selic, na maior parte do tempo, cumpre esses critérios. Então você não precisa sair vendendo tudo agora com medo, porque essa situação ela também tende a se ajustar. Mas o que isso mostrou é que, inclusive na sua reserva de emergência, você também precisa pensar em diversificação, né? Então busque também diversificar e fazer hedge da sua reserva de emergência, pesquisar outros ativos que também têm essas mesmas características que o Tesouro Selic tem, né? Ou na maior parte do tempo, baixo risco e alta liquidez, para diversificar também a sua reserva de emergência. Então é isso, se você gostou desses stories, me segue lá no Instagram, ou Guilherme Lacerda, que eu sempre posto conteúdos assim como esse. E compartilha também esse vídeo, se inscreve aqui no canal do YouTube se você ainda não for inscrito. Compartilha com seus amigos que você acredita que precisam dessa informação, fechado? Então, até o próximo vídeo. Valeu!